Lisboa dos séculos XIV e XV, a grande cidade de muitas e desvairadas gentes, de que falava o cronista Fernão Lopes, foi ao longo de toda a Idade Média uma cidade de grandes necessidades alimentares e de abastecimento. Todavia, a cidade que os cristãos encontraram em 1147 estava compreendida no essencial dentro das muralhas da chamada Cerca Moura. E talvez não fosse tão deslumbrante como pareceu ao cruzado inglês que descreveu a sua conquista. O foral, otorgado por Afonso Henriques em 1179, revelava uma comunidade guerreira, uma economia orientada para a guerra. Aí se mencionava o cultivo de cereais, os fornos de pão e os impostos sobre a carne e a caça. Nos séculos seguintes, Lisboa cresceu muito. A tomada de Alcácer do Sal em 1217 afastou a cidade do cenário de guerra de reconquista. Com Dom Afonso III e depois com Dom Dinis, Lisboa tornou-se sítio de estada preferencial da corte, de um número cada vez maior de estruturas administrativas e do seu pessoal. Corte e instituições que com o tempo se fixaram na cidade. O controle cristão do Estreito de Gibraltar na segunda metade do século XIII garantiu a segurança das viagens marítimas entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Lisboa pôde tirar maior partido do estuário do Tejo, um amplo porto natural, e pôde crescer mais, aproveitar o rio, os férteis vales dos arrabaldes, explorados por mosteiros como São Vicente de Fora ou Chelas, e crescer além das muralhas, tornar-se um importante centro comercial e artesanal. Dentro dos muros que Dom Fernando mandou construir atingia já os 100 hectares. Lisboa era cada vez mais a cabeça do reino, cenário preferencial de poder. Cidade cada vez maior e com grandes necessidades de abastecimento, Lisboa terá partilhado uma dieta alimentar semelhante à dos restantes contextos culturais portugueses e europeus, predomínio dos cereais e em menor quantidade da carne e do pescado. Nos primeiros séculos da cidade cristã, farinha e pão de trigo, de milho miúdo ou morisco, de centeio, de cevada e aveia seriam os elementos centrais da alimentação da maioria dos lisboetas. O pão, nome então também aplicado aos cereais, era consumido a todas as refeições. Havia fornos maiores, profissionais, mas muitas famílias coziam em casa, em pequenos fornos e até debaixo das cinzas da lareira. Os estratos mais favorecidos podiam comprar o pão claro, de trigo. Os mais pobres optariam por pão escuro de mistura, mais económico. As populações consumiam ainda farinhas misturadas com água à maneira de papas, servidas de escudelas de madeira ou de tigelas de barro. Alguns usariam colheres igualmente de madeira, como talher auxiliar. O cereal cultivava-se um pouco por todo o lado, mesmo em terrenos menos adequados. Procurava-se a autossuficiência alimentar. O cereal era moído em atafonas, moinhos de água e, mais raramente, em moinhos de vento e de maré. A escassez cerealífera era frequente. De 1331 até ao final do século XV ocorreram pelo menos 23 crises alimentares. E como as más colheitas no reino afetavam inevitavelmente Lisboa, os poderes da cidade e o rei procuravam que os cereais não faltassem, promovendo a sua importação. Através de posturas, o Conselho de Lisboa fixou os valores que tinham de ser pagos por quem usasse os fornos locais e determinou lugares onde se podia comprar pão, como a Rua da Padaria, junto à atual Rua dos Fanqueiros. Guardavam-se os cereais em caves, paióis e nas chamadas covas de pão. Mais tardios existiram celeiros coletivos e os reis mantinham grandes reservas de cereal. No início do século XVI foi construído o Terreiro do Trigo na Ribeira, junto à atual Praça do Comércio. Necessidades sempre sentidas na tensão entre compradores e vendedores foram as do peso certo e as da medida exata. A medição das farinhas podia ser lesiva dos interesses de quem a comprava.
Em 1499, Dom Manuel procurou uniformizar as medidas do reino. Fizeram-se padrões para se utilizarem em todo o país. A carne foi outro elemento essencial da alimentação medieval, e a variedade era grande, da criada em capoeiras, em rebanhos e manadas, até à proveniente da caça. A carne era mais cara do que outros alimentos e não estava ao alcance de qualquer um. Também não se podia comer todos os dias, pois havia períodos de consumo interdito, entre os quais a Quaresma. Em Lisboa, as aves de capoeira eram presença frequente na via pública. Quase toda a gente as tinha. E muitas famílias criavam um porco que abatiam por alturas do Natal e cuja carne seria consumida ao longo do ano seguinte, quer salgada, quer fumada. Através de posturas municipais, procurava impedir-se o trânsito dos animais em zonas nobres da cidade, como a Rua Nova ou a Ribeira. Normas com que se tentava evitar também que animais extraviados destruíssem hortas e propriedades. Consumia-se ainda carne de carneiro, de cabra e de vaca. Para diminuir problemas sanitários, construíram-se currais e lugares de abate, os açougues e as carniçarias. As carniçarias da minoria muçulmana ficavam na Moraria, na proximidade da atual Rua dos Cavaleiros. As dos judeus, perto da igreja de São Nicolau. Lisboa aproveitou sempre os campos do Termo, da Lesíria até Joacima e até da outra banda. Caçava-se em boa parte os arredores da cidade, outra possibilidade de alimentação: coelhos, lebres e grande variedade de aves. Da perdiz à abetarda, passando pelo pato bravo, galinholas e até gaivotas. Para os senhores a caça era lazer, para o povo era uma necessidade. Na cozinha, as carnes seriam assadas no espeto, cozidas, desfeitas ou estofadas. Havia também o badulac ou basulac, uma espécie de guisada à base de miúdos de carneiro. E comia-se em redor da lareira de uma grande bacia comum. Às vezes havia uma mesa que com frequência era amovível. Um espaço específico para tomar refeições quase nunca existia, mas reis e senhores dispunham de espaços para grandes banquetes. Na Idade Média, a água raramente era consumida pura, antes se bebia misturada com vinho. A riqueza de Lisboa em água foi salientada já pelos autores romanos e muçulmanos. No século XI mencionam-se as fontes frias e quentes de Alfama. Por toda a cidade existiam poços. Mais raros eram os chafarizes, o de Arroios, o do Andaluz, o de Dentro ou o de El Rei, conhecido desde pelo menos 1220. No chafariz do Andaluz, cujo tanque hoje se pode ver no largo do mesmo nome, indica-se o ano de 1374. E em 1508 construiu-se a Fonte Samaritana, em simultâneo com o Convento da Madre de Deus, duas obras da viúva de Dom João II, a Rainha Dona Leonor. Na zona de Alfama ficavam os chafariz de Dentro, que foram em tempos os chafariz dos cavalos, o da praia e o denominado chafariz del Rei. Este último era o mais importante da cidade e servido por 6 bicas. Em 1487, Dom João II mandava fazer um encanamento desde o chafariz del Rei até às muralhas do mar, permitindo assim que se fizessem as aguadas dos navios. Ao longo dos séculos, os poderes tentaram sempre garantir o abastecimento de água da cidade. Nas Cortes de 1438 foi pedido a Dom Duarte que regulasse as práticas dos açacais, aguadeiros que carregavam e vendiam água conforme se lê no livro dos pregos. O chafariz de Dentro ou dos cavalos já existiria no século XIII e abasteceria grande parte da cidade. Os poços e os chafarizes eram lugares de convívio, mas também de confrontos e até de brigas. Os açacais, ou aguadeiros, carregavam e vendiam a água na rua. No entanto, eram mulheres que garantiam maioritariamente o abastecimento doméstico. E como onde havia mulheres havia também crianças, as fontes e chafarizes podiam tornar-se como que imensos mares, onde podiam navegar barquinhos de cortiça,
uma brincadeira registada no chafariz de El Rei em 1432. Então, talvez imaginassem outras viagens, realizarem outros tempos, e queriam transformar Lisboa na rainha dos mares. Mas onde e sempre o pão, a carne e a água continuaram a ser fundamentais no cotidiano dos lisboetas.